TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. A sociedade brasileira foi mais uma vez impactada pelo desdobramento ou consequências, conforme o entendimento de cada um, dos resultados produzidos pela Lava Jato. Na semana que passou, os vazamentos de informações, trocas de mensagens entre o ex-juiz Sérgio Moro, quando estava à frente da Lava Jato, e o procurador Delton Dallagnol e outros, como o próprio ministro Fux, sacudiu a sociedade e mostrou quão frágil é a República de Curitiba, enquanto assim foi considerada. Nesse instante, as atenções se voltam para a legalidade ou ilegalidade das informações divulgadas pelo site Intercept sobre essa troca de mensagens. A discussão está entre: são fake news? Foram hackers? Ou o próprio jornalista responsável pelo site é que fez esta invasão? Discussões à parte, a Constituição brasileira deixa muito claro: o jornalista não é obrigado a revelar as suas fontes. Ponto. Diante desse entendimento, não se pode, como estão querendo alguns setores da própria imprensa, atribuir crime ao fato do jornalista ter divulgado essas informações. Crime será se comprovado que ele é o próprio hacker ou que está produzindo fake news. É para discutirmos estas e outras questões que estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. E para discutirmos os vários aspectos dessa questão, nós temos hoje as participações dos nossos debatedores e colaboradores, os professores Rui Martinho Rodrigues, que quinzenalmente está conosco aqui nos ajudando a analisar os assuntos em pauta, o também professor Dr. Rômulo Leitão, que integra para nosso orgulho a nossa equipe, e também o professor sociólogo Dr. Clésio Arruda. Eu sou Arnaldo Santos. Peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos. Um instante só. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Para você, assinante que ligou agora, o programa recebe hoje as participações dos nossos integrantes da equipe de debatedores, os professores Rômulo Leitão, Clésio Arruda e Rui Martinho Rodrigues. E vamos iniciar o programa, já agradecendo desde já aos senhores pela inestimável colaboração, com o tema objeto de abertura do editorial do programa, que foram os vazamentos, as revelações dos diálogos não tanto quanto ortodoxos e republicanos entre o ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, e o coordenador da operação do lado do Ministério Público, o procurador Delton Dallagnol. Esses diálogos que foram revelados, aliás, continuam sendo revelados, é bom que se diga, pelo site Intercept, revelam algumas informações que mostram a intimidade que alguns estão chamando de conluio, uma combinação entre os que investigavam e aquele que ia julgar posteriormente, né? Isso acendeu toda uma discussão e eu quero exatamente colocar esse assunto para a análise dos senhores e queria começar, Rômulo Leitão, com Vossa Senhoria, né?
Qual é a sua percepção? As últimas interpretações com maior visibilidade são duas. De um lado, os que entendem que houve conluio entre o Ministério Público e o juiz. Do outro lado, os que, ao entenderem que não, ao defender a Lava Jato, dizem que o jornalista é o criminoso. E, constitucionalmente, jornalista não é obrigado a revelar suas fontes. As fontes do jornalista estão protegidas constitucionalmente. Portanto, é impossível que alguém seja atribuído crime por ter divulgado informação, se essa informação é correta, não é fake news. Bom, cumprimentando o Arnaldo, professor Clécio, professor Rui, a técnica. Eu vou responder a sua pergunta, mas antes eu queria fazer uma retrospectiva muito breve. A Lava Jato já vem envolta em polêmica desde o seu começo, há 5 anos, principalmente por conta da questão do âmbito e da amplitude da operação que foi crescendo exponencialmente. Então você tem fatos da Petrobras, cuja sede é no Rio de Janeiro, que estão sendo julgados em Curitiba. Essa discussão já foi superada, mas não convenceu boa parte dos juristas. Você tem agora fatos de São Paulo, como o sítio de Atibaia do Lula, que também foi para Curitiba, que essas gravações também falam da discussão do racha entre os procuradores de São Paulo e Curitiba. Então você tem um buraco negro. A Lava Jato ela atraiu vários tipos de processos, vários tipos de réus em 5 anos. Então, eu estou fazendo essa retrospectiva simplesmente para dizer o seguinte: uma novela que dura 5 anos, com certeza surgiriam arestas, irregularidades e qualquer coisa do gênero, né? Ou seja, é muito tempo prendendo, fazendo acordos, tomando decisões. É muito tempo essa operação. Ela deveria, para começar, eu acho que ela é muito ampla, deveria ser mais restrita e deveria terminar. Ou seja, você não pode ter uma operação que vá cuidar da corrupção no Brasil. A propósito disso, o próprio juiz Sérgio Moro, à época, até reclamava dos procuradores a demora de uma operação para outra, né? Dos diálogos. Isso é para corroborar do seu raciocínio. Então, em relação ao que você me perguntou, Arnaldo, crime de jornalista não tem nem o que discutir. Eu não vejo crime algum do jornalista, até porque a gente não sabe, e ele não tem a obrigação de divulgar, qual é a fonte dele e como ele recebeu. Você pode cogitar até de alguém que tem essas mensagens, que participou dos diálogos, ter vazado para ele. Isso é coisa absolutamente comum em organizações que têm estresse, que convivem há muito tempo. Então você tem uma briga interna, vaidades, esse tipo de coisa. Essa hipótese não está descartada. A hipótese do hacker, do jeito que está sendo posto, o hacker se colocando, eu sou o hacker, não dá para levar a sério. Eu acredito que essa do hacker, usando a palavra outrossim, né, que é tipicamente de advogado, uma palavra, eu acho até cafona, outrossim, é inusitado isso. Para mim é inusitado um hacker usar esse tipo de coisa. E também um hacker tem a capacidade de ter tanto material, se é que existe tanto material. E o hacker conscientemente cometendo um crime, porque... Mas é o ramo dele, né? Como é que ele vai... É o ramo dele. O que é que acontece? Como o processo está começando agora, ou seja, é difícil você imaginar que exista só 1% divulgado ou 3%, a gente não sabe. É muito difícil você avaliar o todo. Agora, a estratégia do jornalista é a estratégia que se usa no mundo todo, de colocar homeopaticamente essas notícias para manter a notícia permanentemente em destaque. Acredito que a gente ainda vai falar do mérito do conteúdo, mas essa fase aqui inicial, essa apresentação, que eu já sei que a gente não vai entrar em todos os detalhes agora, tem esse aspecto. A ideia é exatamente isso, construir raciocínios, análises aqui, que possam ajudar que o assinante forme o seu juízo de valor acerca desses fatos que são realmente muito amplos e, portanto, complexos até de se atribuir responsabilidade ou mérito onde houver. Professor Rui Martinho. Bom, o nosso mestre aqui do lado já fez considerações muito pertinentes. E, considerando que não foi publicado tudo, e mesmo o que apareceu, eu só vi o que a imprensa divulgou, que certamente foi editado. Comentar a matéria editada e, portanto, descontextualizada é uma coisa perigosa. A isso dar-se o nome de
fragmentação, que é um padrão que existe na mídia. Mas antes de ontem ele publicado na íntegra. Eu não tive a oportunidade O de Intercept ver. publicou na íntegra todos os diálogos que eles têm dessa primeira... Os diálogos que geraram as a 4 parte matérias. que foi publicada, né? Bom, agora, o que eu penso para a gente falar em conluio, era preciso considerar que houvesse uma sintonia das decisões e dos procedimentos. E o que o chefe da equipe de procuradores de Curitiba disse é que 54 pessoas para as quais o Ministério Público havia pedido condenação foram absolvidas pelo juiz. É um número muito expressivo para se falar em conluio. Além disso, ele mencionou centenas de recursos do Ministério Público impugnando decisões do juiz. Sejam decisões, talvez não sejam centenas de decisões terminativas, mas incluindo aí decisões interlocutórias, que são aquelas que o juiz toma no curso do processo antes de dar uma sentença. Isso também, centenas de recursos também sugere que não há essa afinidade, essa sintonia toda própria de um conluio. Além disso, quem conhece os órgãos do Ministério Público sabe que são pessoas qualificadas. Concurso para o Ministério Público Federal é pau de matar doido, não entra mané, né? E são pessoas muito ciosas das suas prerrogativas. Há até quem os ache arrogante. Então, não vamos supor que uma equipe com 10 ou 12 membros do Ministério Público estaria de cabeça baixa executando ditado de um juiz. Isso é uma coisa que fica difícil da gente compreender. Se bem que a Constituição também proíbe que juiz induza o Ministério Público nesses processos. Exato, e um dos diálogos revela isso. Mas o que estamos discutindo é se esses diálogos refletem isso. Porque se refletissem isso, haveriam centenas de recursos, haveriam 54 absolvições contrariando o pedido do Ministério Público. Essa visão que esse material passa de um juiz tutelando o Ministério Público corresponde ao que a gente conhece da atitude do Ministério Público, que tem uma independência constitucionalmente assegurada e é muito ciosa disso, eu custo acreditar, né? Além disso, é preciso ver e distinguir o que é uma conversa informal do que é uma determinação hierárquica. Porque há até quem acha que, por exemplo, que um advogado de ofício não devia ser lotado numa vara. Porque ali ele estabelece relações permanentes com um juiz. Defensor público. Defensor público. Desculpe. Advogado de ofício. Advogado de ofício é outra coisa. Foi um lapso aqui que a idade me permite. Então, se o defensor público não deveria ser lotado numa determinada vara, mas responde a um processo aqui, outro ali, o mesmo poderia se pensar do Ministério Público, porque se estabelecem relações. E aí criam-se amizades. E só nesse caso do Lava Jato tem 5 anos de convivência. E nessa amizade, e estávamos há pouco conversando aqui sobre o fim da privacidade. Então, nessa amizade, as pessoas conversam sobre qualquer assunto. Então, estamos conversando aqui, você é juiz, o Rômulo é procurador, e você diz para ele que acha que uma coisa devia ser assim. Você está conversando da intimidade. Você não está determinando como juiz que ele, procurador, tenha esse ou aquele procedimento. Né? E aí entramos no campo da interpretação, que eu acho uma interpretação contrária ao que se conhece da atitude dos órgãos do Ministério Público. Deixa eu colocar o professor Clésio nessa discussão, numa perspectiva de... Só uma ressalva que eu ainda queria fazer, que eu não sei o que é que pode vir depois, né? Porque eu estou dizendo aqui, fica condicionado ao que pode aparecer depois. Com base no que nós estamos, do que lemos aqui agora. A dinheiro de hoje. Se é 1%... A dinheiro de hoje. A dinheiro de hoje é bom. No câmbio de hoje. Alguns jornalistas aí de umas redes nacionais diriam assim, já estava precificado, porque tudo agora... Né, principalmente está a Globo News ali também. Professor Clésio, na sua percepção, até que ponto esses diálogos, quer dizer, partamos do princípio de que houve os diálogos, o vazamento, veja, de quem vier hacker, discute-se numa outra esfera. Partindo do princípio, não, de fato houve. Isso, houve. Então. Até que ponto isso pode comprometer a lisura das ações da Operação Lava Jato, que bem ou mal, até onde entende a maioria da população, e eu me incluo, acho que nós aqui,
prestou um serviço significativo ao Brasil na perspectiva de combate aos desvios, digamos assim, as ações não republicanas, com os erros, mas não vamos discutir. Até que ponto isso compromete? Eu queria aproveitar esse primeiro bloco e voltar um pouco para a questão que já foi colocada aqui pelo... Eu acho que foi na sua fala, né? Já vinha a questão da legitimidade dos dados, né? Eu me recordo de uma discussão aqui no seu programa, né, Arnaldo, onde foi um fato acontecido aqui no Nordeste, em que um bispo excomungou um médico e uma mãe, porque era uma criança de 12 anos que estava grávida de gêmeos, né, o médico recomendou e praticou o aborto, né, dado as circunstâncias. Era né, certo cientificamente a morte das crianças, e a ação do bispo, né, foi de excomungar pelo ato. E a sua pergunta foi quem está certo. E me recordo que eu lhe respondi ambos. Né, a ação do médico, na perspectiva da ética médica, era a ação correta, e a do bispo. Né, quer dizer, a gente está diante de algo que se assemelha, né, a essa posição ética. Né? Bem lembrado. Ou seja, a posição como o Rômulo coloca aqui, do jornalista, de fato é essa. O jornalista tem que informar. Né? A informação chega ao jornalista e daí a proteção para que ele possa exercer a sua profissão, né? com lisura e com segurança. Né? Então está feita, assim, no sentido da legitimidade, quer dizer, isso é inquestionável. Né? Então, aí, a partir daí a gente se sente mais à vontade de discutir para dentro do diálogo. Né? Até que a Lava Jato criou esse padrão. Ainda tem essa contradição. De dar informação, de passar informação que era relevante, e a imprensa reverberou. Se bem que se me permite um parêntese, para não achar que o jornalista é essa coisa que está acima do bem e do mal, porque não é, pelo contrário. Em geral... Os advogados, os juízes, nem os procuradores. Tá certo. Vocês, só pra... eu me atiro à minha área. Eu estou nivelando aqui. Tá certo. Porque é impressionante como... Está lembrando que a Constituição de dela, né? São ávidos por fazer isso, para dar essas informações todas, que parece ter essa lisura toda, quando são assim, espetaculosas, escandalosas e tal. Boa ação. Boa ação. Há entre nós uma máscara que a gente... Mas o fato é relevante. É relevante. E é matéria jornalística. Não tenha dúvida. Não estou desqualificando o fato em si. Estou desqualificando como é que os jornalistas agem. Entre nós, há uma máxima que a gente diz assim, rapaz, o leitor ou o telespectador do fulano não é bem informado não, mas ele é. Entendeu? Aí, dentro desse padrão, há um arcabouço, há um buraco negro de omissão que é impressionante e de seleção. O buraco negro que eu falo é de atração, de atrair até a luz, atrai tudo, atrai holofote, as ações de São Paulo, do Rio, todo mundo atrai. Com relação ao cerne da discussão, aí eu acho que a gente vai ter mais 2 blocos para conseguir esgotar. Né? Em princípio, eu queria lembrar aqui algumas questões, né? Quer dizer, ao longo desse processo longo, né, narrado aqui já pelo Rômulo, nós temos algumas questões que são importantes, que têm que ser consideradas. Né? Muitas das decisões ocorridas no processo, eles casam com o calendário eleitoral. Né? Inclusive os vazamentos de informação. Quer dizer, ações que se combinam com a possibilidade de um candidato, e aí claramente o candidato o possível candidato que não chegou a ser, que era o Lula, né? E algumas ações elas eram focadas. A ideia era impedir isso. Então, quer dizer, e as conversas confirmam essa discussão, né? Inclusive com o que não assim, não seria o fato principal, mas que claramente aparece uma ideologia política, ou pelo menos uma ideologia política contrária, né? Aquele que talvez tenha sido o mais prejudicado, se chegarmos a concluir aí com mais dados e fatos, que de fato ocorreu um conluio, né? Quer dizer, se a gente chega a essa conclusão, de fato a gente tem aí algo extremamente grave, né? Grave e gravíssimo. Portanto, passivo de contaminar decisões. Eu acho que eu iria até para mais longe do que isso, né? Nós estamos falando de uma sociedade que se rege pelo contrato. Né? E o contrato está baseado justamente nisso, no respeito às regras e às normas. Né? Então não adianta o rito, os tempos, se a gente... Aliás, até eles, de certa forma, foram atropelados. Né? Quer dizer,
processo que andou em determinadas fases com a velocidade, que não é o caráter da velocidade normal do judiciário brasileiro, né? Assim, uma celeridade impressionante. Quer dizer, outras fases que estipularam como a condução coercitiva do ex-presidente Lula. Quer dizer, então, dentro desse processo todo, tem uma série de atropelos, né, de normas e de regras já estabelecidas, que isso coloca a suspeita sobre essa sociedade contratual. Né? Quer dizer, porque a sociedade ela parte do contrato, que é o contrato miúdo aqui, uma relação, por exemplo, de compra e venda, de aluguel, né? E a partir daí você sai ampliando esse contrato, né? O contrato trabalhador-empresário ou empregador, é o contrato empregador-empregador, fornecedor e transformador de mercadoria. Esses pequenos contratos aqui que se plasmam pela sociedade toda é o que dá essa garantia do funcionamento. E daí a gente estende isso para o plano internacional. Quer dizer, os contratos de Estado com Estado. Quer dizer, a gente vai no âmago dessa alma contratual que é o judiciário. Quer dizer, é algo extremamente grave, gravíssimo, né? Que é uma desconfiança que põe toda a segurança... O contrato, quer dizer, o formalismo que deve existir com a autonomia entre Judiciário e Ministério Público, para você, foi quebrado. Eu queria só trazer aqui uma informação, uma interpretação já do Gilmar Mendes, né, de uma das falas que tinha me passado na leitura, não tinha conseguido identificar, em que ele coloca, inclusive, uma armação para legitimar uma denúncia. Que ele considerou muito grave, né? Isso é um negócio... Ele tinha que formalizar, ele queria dizer que era anônimo, sabendo quem era, mas tinha que formalizar. Eu diria que o processo, sobretudo o processo penal, é até mais rígido do que relações contratuais, porque não é regido por contrato, uma vez que um contrato pode ser modificado se houver anuência das partes. No processo judicial, sobretudo de natureza penal, ainda que as partes admitam alguma mudança do rito, mas não pode haver essa mudança para algumas coisas. O que se pode discutir é se a amizade entre juiz e procurador, entre juiz e promotor, entre juiz e advogado, estaria proibida por causa da isenção que se exige do juiz. E não chega a esse ponto. Deixa eu complementar. Se são amigos, podem conversar na intimidade. Se podem conversar na intimidade, podem falar do próprio trabalho. Podem emitir opinião sobre o que fazem. Daí a dizer que isso seja um conluio, eu volto a dizer, é uma ideia que é afastada pelos resultados, pelos inúmeros recursos impetrados contra a decisão do juiz. E com relação a vazamentos e com relação à celeridade, pode até haver aí um certo ativismo judicial, mas aí precisaríamos discutir isso. Deixa eu fazer o nosso primeiro intervalo, que a produção já nos avisa que o tempo se esgotou nesse bloco. Quando voltarmos, vamos sequenciar essa discussão. Um instante só e a gente volta. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho.
Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Se você é assinante ligou agora, nós temos hoje as participações dos professores Rui Martinho Rodrigues, Rômulo Leitão e Clésio Arruda. Estamos debatendo a interceptação, aí, ou invasão, chama do que quiser, publicada pelo Intercept, que é o site de responsabilidade do jornalista americano, o nome dele? Greenwald, isso. Mostrando aí esse diálogo, essa interação entre o juiz Sérgio Moro, à época, quando estava à frente da Lava Jato, e os procuradores, especialmente o Dalton Delagnol, discutindo todos os aspectos mais visíveis. Professor Clésio, para os que defendem de que esses diálogos não significam absolutamente nada, que não tem nenhuma ilegalidade, que não tem nenhum crime cometido aí entre os dois, o juiz e o promotor, para os que defendem isso, em nome da proteção da Operação Lava Jato, está configurado que os fins justificam os meios. Qual é a sua percepção, sua interpretação sobre isso? Os fins justificam os meios quando é para atingir a terceiros, né? Ainda que tendo cometido desvios, tendo cometido crimes? Olha, talvez seja aqui um pouco duro, né? Assim, isso não espanta. Quer dizer, o que a gente assistiu aí não espanta. Por que não espanta? Porque essa é uma prática que a gente ainda tem, infelizmente, na sociedade brasileira, de uma sociedade que tem as características da curriola, que tem a característica dos grupos que se protegem, né, dos corporativismos, da proteção, inclusive, de classe. Né? Não é estranho que isso tivesse, e o reflexo dá na própria estrutura da sociedade. Né? A gente não consegue fazer a distribuição de riqueza nessa sociedade. Então, essas autoproteções que a gente tem, o que mantém essa nossa forma de ser, né, que popularmente é conhecida como jeitinho. O que aconteceu foi jeitinho. Né, o tal jeitinho brasileiro que está aí nas instituições, inclusive no judiciário. Né? Quer dizer, bem ou mal, né, agora diante de um caso que tem uma gravidade, né, superior aos casos mais cotidianos, né, a gente tem agora uma situação em que envolve um ex-presidente da República, que envolve, que está relacionado com o processo eleitoral em curso, né, que está vinculado aí aos resultados que nós tivemos posteriormente. Né. Então, assim, a gravidade ele se encontra porque ele não é um caso, como gostam os advogados, um caso concreto, aí, isolado. Né. Quer dizer, ele é um caso concreto que tem um influenciamento enorme, né. Ele se vincula à questão política, né, e aí a gente tem a própria legitimidade do processo eleitoral e do resultado. O que tem ainda de sair de informação pode colocar tudo isso em jogo. Né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente deve encarar, né, e é bom que a gente já comece a encarar isso de frente, porque a gente só resolve os problemas quando a gente tira debaixo do tapete e expõe. Né? Os problemas só podem ser resolvidos quando eles de fato são enxergados. O que a gente ainda tem é o discurso que quer jogar os panos mornos, né? Não é bem isto. Isso é o de sempre da sociedade brasileira, de não enfrentar os seus problemas, a gente vai acumulando. Né? É uma república mal feita, né? Uma república que não superou os seus problemas. Nem a própria escravidão a gente faz ela na sua totalidade, né? Se arrastou, teve que ter pressão externa. Quer dizer, é preciso olhar isso com mais seriedade, no sentido de sem medo. Né? Professor Rômulo, como advogado, como procurador que o é, e professor de Direito Constitucional, inclusive, eu quero agravar um pouco mais essa discussão na seguinte perspectiva. Se os fins, nesse caso para os que defendem, justificam os meios utilizados, ainda que heterodoxo para ser educado com a audiência,
aqui, a pergunta que está posta é: pode alguém, a pretexto de combater um grande mal, uma grande chaga da sociedade que chama-se corrupção, moralizar o serviço público, punir aqueles que se julgavam sempre acima do bem e do mal? Estou colocando aqui os grandes feitos da ação. Podem eles usar de meios também considerados ilegais para poder fazer isso? É lícito que, a pretexto de se combater males como esse, corrupção, falta de ética, de compromisso, degenerescência moral, obsolescência dos padrões todos, se cometer nesse ato também crimes? Não, a Constituição não permite. Respondendo diretamente, é isso. Agora, eu queria só fazer aqui uma outra retrospectiva, agora falando de Moro, juiz Moro, ministro Moro, que é em relação à atuação na Lava Jato e da extensão. Essa questão vem sendo discutida da imparcialidade do juiz Moro há muito tempo. Há muito tempo vem sendo questionada. Aqui, você falou como advogado, no crediário eu coloco advogado, não coloco procurador. No crediário, eu gostei do crediário. Gostei do crediário, no carnezinho. Como no Ronce, como advogado, é claro que eu tenho muitas reservas à Operação Lava Jato e venho acompanhando há muito tempo. Eu fiz aqui de manhã, quando eu vinha para cá, só para relembrar, nenhum desses fatos aqui inadmitem discussão, todos admitem discussão. Eu estou só colocando aqui. Primeiro que eu me lembro aqui de cabeça, apareceu um grampo na cela do Youssef, lá no começo. A Polícia Federal disse que apurar, um grampo, ou seja, dentro da cela do principal delator, tinha um grampo ouvindo tudo que ele falava dentro da cela. Isso não foi discutido se existia o grampo ou se não existia, não. O grampo existia. A questão é quem colocou o grampo, que até hoje a gente não sabe. 2. Grampo no escritório, no telefone, no ramal dos advogados do ex-presidente Lula. Isso para um advogado é uma violência sem tamanho. Você colocar um grampo no escritório. Não estou dizendo que foi o Moro, não estou dizendo que foi o Dallagnol, mas o grampo existia dentto do escritório. E não foi sequer investigado. Não se buscou o seu autor. Se foi investigado, foi. Eu não sei quem é o responsável. Vazamento da conversa da Dilma com o Lula, que a presidente, no momento que o juiz ouviu aquela conversa, ele tinha que ter remetido imediatamente para o Supremo Tribunal Federal aquele grampo, porque um dos interlocutores era a presidente Dilma. Ele se excusou, porque não sabia. 2 horas depois do tempo que era para ser gravado, a gravação se deu 2 horas depois do tempo que tinha de escuta. Ele pediu desculpa, mas não sabia, e no suposto vazamento, na suposta conversa, ele sabia. Então, condução coercitiva do Lula, não vou discutir, permitia-se na época, hoje o Supremo depois mudou. Delação do Palocci 1 semana antes da eleição, aquela delação do Palocci que nunca conseguiu provar para ninguém o teor. A questão da liminar que o Rogério Favreto, desembargador do TRF4, deu mandando soltar o Lula, que o juiz Moro intercedeu e impediu que fosse, inclusive o diretor da carceragem disse que recebeu um telefonema dele. Eu estou falando só casos... Estando de férias, né? Estando de férias. Eu estou falando casos que a questão da imparcialidade ou da parcialidade já foi para o vinagre. Está há muito tempo. O que a gente tem agora, e eu repito, com cautela, a gente tem um começo de um processo, eu não vou mais discutir se pode vazar, está vazado. E nunca se discutiu isso antes. O que eu estou colocando o fato é esse. Existe em volta dessas decisões da atuação do juiz na condução da Lava Jato, já houve várias críticas, houve várias críticas em relação à condução. Isso aqui são fatos que você coloca na imprensa, estão todos lá. Não estou dizendo que todos são verdadeiros, nem estou atribuindo ao juiz, mas envolto na Lava Jato tem muitas dessas questões. E tinha uma outra questão que eu me lembrei depois e agora eu me esqueci. Depois eu me lembro e eu digo. Ou seja, eu esqueci que advogado de ofício não é defensor público, mas a idade me permite. Você não tem essa licença da idade ainda não. O Intercept talvez lembre agora domingo, né, com mais algumas informações, aí vocês recordam. Pelo que o professor Rômulo acabou de mencionar, são fatos que a gente... Estou dizendo que é um padrão. Memória. Existe um padrão. Quer dizer, o cristal está trancado. Não tem dúvida. Assim, me lembrei. A questão é a seguinte, fazer uma divisão que a gente tem que fazer, que é muito séria.
o produto da Lava Jato, a gente tem que examinar o que é que vai ser afetado por eventuais decisões ou conluios, porque você tem, grande parte ali, você tem acordo de delação premiada que a pessoa já devolveu o dinheiro, já está cumprindo a pena e tem gente já na rua. Então isso aí não vai ser atingido por eventuais conluios, a menos que haja, estou extrapolando, a menos que haja diálogos dizendo que está forçando o cara a fazer a delação, que ele vai ficar 2 anos preso, ele vai fazer, ele não está mais, tá para não aguentar, alguma coisa desse tipo. Mas muito do que já produziu a Lava Jato, não tem como voltar o dinheiro que voltou. Não tem como voltar. Isso aí é uma questão. Agora, em relação a processos em curso, a gente vai saber dia 25 o que é que o Supremo decide. Se há a suspeição do juiz, anula o processo. Esse dia 25 é o dia D para saber essa questão com as informações que tem hoje. Acredito que eles vão vazar mais daqui para o julgamento. Até porque serão importantes para esse julgamento. Nós só podemos falar sobre as informações que temos. Né? Com relação a algumas coisas que os companheiros de mesa aqui colocaram, por exemplo, celeridade do processo. Até certo ponto se compreende que uma equipe que só trabalha com um conjunto de processos conexos e um juiz que só trabalha com um conjunto de processos conexos com seus assessores, tinha até uma juíza auxiliar também, tem mais celeridade do que um juiz que trabalha com muitos processos diferentes. Então, não dá para comparar a celeridade da 13ª Vara Federal de Curitiba com qualquer outra vara. Eu não tenho conhecimento de qualquer outra vara que tenha essa condição de trabalhar só com um determinado conjunto de processos conexos ou contidos uns com os outros. Né? Agora, a liberação de informação pouco antes de uma eleição, se liberasse, estaria prejudicando um lado da eleição. Se não liberasse, estaria prejudicando o outro. Ou estaria beneficiando um lado de um jeito ou de outro. E se o princípio é da publicidade dos atos processuais, me parece que não é estranho que se publiquem e se dê publicidade aos atos processuais, ou ao que se revela nos processos. Por outro lado... Ainda que tenha como alvo impedir uma candidatura... Um dos candidatos. Um dos candidatos o outro que liderava, não era dizendo que o outro candidato era bom. Liderava as pesquisas mas veja bem, certamente teria chance de eleição. Mas veja bem, se você tem um candidato que, se uma informação sobre ele fosse do conhecimento dos eleitores, ele não teria alguns votos, se você esconde essa informação, você está ajudando esse candidato. Então, a gente está querendo exigir que o juiz ajudasse um candidato. Ele não tinha essa obrigação. No regime democrático, o bem maior a ser O bem maior é a liberdade de informação. Não é a liberdade de informação. É o direito à informação que o eleitor tem. E a liberdade do sujeito participar dos processos eleitorais. E o direito à informação. Mas, professor Rui, fica estranho também esse juiz que liberou uma semana antes virar ministro do presidente que ganhou uma semana depois. Aí, se nós presumirmos que isso já estava acertado. Que parece que não tem nenhuma informação nesse sentido. A informação que tem, confirmada pelo juiz Moro, é que ele foi procurado depois do primeiro turno. Antes do... Então ele já tinha um convite para ele. Eu não sei exatamente. Mas a liberação da informação foi antes do primeiro turno. Eu não sei. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, porque você o beneficia ou favorece. Você levanta um aspecto que aí, ainda que seja uma qual é o fiel da balança? O fiel da balança é o direito à informação. Ou você, como eleitor, não quer saber de uma coisa dessa. Então, pronto. Então, esses grampos aí estão todos liberados. Não tem que discutir em relação ao jornalista, né? Não estou discutindo as revelações. Essas agora. Se essas revelações forem crime, é outra coisa que a se discutir. Claro. Vamos discutir se quem fez vai ter ou não vai ter alguma sanção penal. Mas estamos discutindo a importância dos fatos revelados. E se eles foram editados, ou se eles não foram editados, se eles foram descontextualizados, isso aí cabe à discussão. Mas não dizer que ele não vale porque foi ilegal, eu acho que, ainda que, do ponto de vista jurídico, possa discutir a validade do processo como matéria, como prova para acusar o juiz, ele não seria impedido como defesa, porque prova obtida através de gravação pode valer, mesmo sem autorização, em sede de defesa. Mas é preciso considerar que estamos fazendo muita interpretação. Sim. E interpretação sobre fatos que não estão postos. Celeridade me parece compreensível, porque o processo é relevante e porque o trabalho era feito só em torno de um tipo de problema. Divulgação me parece compreensível. E agora a história do grampo do preso e da interceptação dos advogados. Se não houve uma ordem judicial para fazer isso,
até prova em contrário, não se pode responsabilizar o juiz. Mas está envolto. Mas não se pode responsabilizar. Não, e eu fiz a ressalva. Não estou dizendo que foi responsabilidade, eu estou dizendo que a Lava Jato está envolta em ilegalidades há muito tempo. Sim, mas estamos discutindo a pessoa do juiz, não estamos discutindo o procedimento de alguns policiais federais, porque também o Ministério Público não poderia dar essa autorização. Olha, eu vou mais além. Teria que partir do juiz. Dallagnol não podia mandar botar um grampo. Não vamos supor que foi ele que mandou. É claro, essa questão da imparcialidade vai para além do Moro. O Ministério Público também tem que ter imparcialidade. Um agente público que tem a obrigação de acusar, se verificar que não tem provas, ele tem a obrigação de pedir o arquivamento. Eu diria... A gente está falando só do juiz, mas o Ministério Público também tem que ter. Com todas as vênias, eu diria que ele tem que ter... isenção. O cumprimento rigoroso do rito processual. Agora, isenção, quem vai acusar não pode ser isento. Não, isenção de quando verificar... neutralidade e isenção, procedimentos. A isenção de achar... O acusado, o inquérito da Polícia Federal está equivocado, eu acho que isso aqui, ele tem que isenção nos procedimentos. Isso nem se cogita, o Ministério Público também tem, ele é um agente público. Nos procedimentos, mas uma vez que ele aceite os procedimentos, ele é um acusador, vira o acusador. Mas a qualquer momento... Deixa de agir como fiscal da lei e passa a agir como acusador. Como acusador, mas mesmo como acusador, se ele detectar que não há cometimento de crime, ele tem que pedir o arquivamento. Sim, tem muito promotor que pede arquivamento. Há um fato estranho que é numa das falas, e aí está lá a fala, que ele não está seguro das provas. Isso é oportuno analisar esse aspecto. Olha, eu duvido que um profissional trabalhe em questões complexas, e não é só um procurador, um advogado, um juiz, um médico, qualquer profissional numa questão complexa, que ele não tenha momentos de dúvidas e inseguranças. Sobretudo quando trabalha numa questão que tem grande repercussão política e tem pesos muito pesados tentando pegar quem está trabalhando. Mas essa dúvida não discute com o juiz também. Não discute. Essa dúvida não discute com o juiz. Ali está discutindo com o juiz. Não discute profissionalmente. Mas juízes e promotores não estão proibidos de serem amigos e fazerem confidências entre si. Mas não se está nem em xeque essa questão das relações de amizade, não. Sim, está assim em xeque. Mas eu estou colocando a relação de amizade que seja confidências. Eu sou seu amigo, você é juiz, eu estou trabalhando num processo que você está presidindo e não como parte dos autos, não como parte das minhas ações. Eu digo para você, estamos num bar bebendo ou falando por telefone, eu digo para você, Arnaldo, rapaz, eu tenho uma dúvidazinha quanto aquilo, assim e tal, e você dá a sua opinião que também não está me vinculando. Você me dá a sua opinião como meu amigo. Eu só assim, sem pensar questões do tipo, como já foi colocado aqui, está na hora de surgir um fato novo. Quer dizer, o juiz falar isso para o membro do Ministério Público. É como se estivesse cobrando que se criasse um fato. Muito tempo essa operação. No contexto em que eu estou lhe dizendo, que eu estou me referindo. Agora, o ponto central que você colocou... Eu tenho que fazer um intervalo, que a professora já me avisou, quando a gente voltar, a gente sequencia essa segunda parte. Um instante só e a gente volta. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho.
Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Para você, assinante que ligou agora, nós estamos discutindo todos os vazamentos dos diálogos entre o juiz Sérgio Moro e o procurador Delton Dallagnol, enfim, e outros atores envolvidos nesse escândalo que circunda nesse instante a Operação Lava Jato. Né? Tem um aspecto que eu vou me permitir aqui meter a minha colher, político, como consequência imediata. Todos nós sabemos, porque foi dito pelo presidente da República, que quando então juiz Sérgio Moro foi convidado para deixar a magistratura depois de quase 30 anos de carreira, para assumir o ministério, o fez já na certeza de que na próxima vaga no Supremo Tribunal Federal, que dar-se-á com a saída, a aposentadoria do ministro Celso de Mello, me parece que em setembro, novembro do ano que vem. Ele seria, portanto, o indicado. São palavras do presidente reiteradas outras vezes, que embora o ministro tenha disfarçado aqui e ali e tal. Me parece que a primeira consequência será a inviabilização até da indicação. Eu nem diria nem da rejeição pelo Senado ao apreciar, dado todas essas questões. Acho até que o próprio presidente agora vai pensar, e o próprio Moro se aceita, sabendo que pode sofrer a humilhação pública, não deixa de ser rejeitado. Seria a primeira vez que um indicado ao STF... Houve um caso, né? Houve um caso? De um indicado no começo da República, não sei se pelo Deodoro ou pelo Floriano, que nem era da área do direito. Do direito, Então, médico, na história da democracia brasileira... Eu já ouvi falar, não sei. Médico militar, Então, na história da democracia brasileira, seria o primeiro caso, e isso já se dá como algo certo em razão de todo esse desgaste que isso provocou. Professor Rui, você dizia... Você colocou no bloco anterior como questão central a ética teleológica, né? Telos, do grego finalidade. Nem do ponto de vista legal, nem do ponto de vista moral, fim justifica meio. A ética teleológica, que pretende justificar os fins, ou os meios através dos fins, acaba não sendo ética de coisa nenhuma. Né? Acaba sendo oportunismo. Agora, dizer-se que houve uma violação das regras processuais em nome dos fins, é preciso admitir que houve tais violações. Que o que nós temos discutido aqui é se realmente houve isso. O tempo todo. Okay. Né? Seria partir do princípio que houve. Como, por exemplo, é partir do princípio que a defesa dos réus da Lava Jato, também em nome de fins, em nome de defender determinadas doutrinas políticas ou sociais, estaria acobertando a corrupção maior do mundo. E isso sim seria justificar os meios em razão de fins, que terminam sendo meros pretextos para justificar a vontade de potência, como diria o mito. A vontade de manter e desfrutar do poder. Se bem que se me permite, datíssima vênia, aí cabe uma hermenêutica. O advogado, ao fazer a defesa dos possíveis, dos acusados possíveis, quer dizer, corruptos... Né? O advogado tem direito a tudo. Tem direito a tudo e não está defendendo que ele faça a corrupção, está defendendo o advogado tem que direito ele não a tudo. fez. Agora, tem direito a tudo se não praticar fraude processual. Sim. Como, por exemplo, negar a prova verdadeira. Agora, por outro lado, estamos discutindo também a atitude dos agentes políticos. Se o advogado pode defender um réu culpado, e todo advogado faz isso, eu já fiz isso. Agora, outra coisa é o agente político, que dá satisfações ao eleitor, mentir para o eleitor, em nome de fins. Isso aí é que estamos falando da ética teleológica. Agora, isso nos leva ao debate, que é o centro do debate aqui, sobre ativismo judicial. Porque tudo isso que estamos discutindo aqui, se houve ativismo judicial. Sim. E o ativismo judicial tem sido defendido por largas correntes do direito, inclusive Aires Brito, certa vez, defendeu explicitamente o ativismo judicial. E eu sempre fui crítico disso. Defendeu o AI-5 também.
O Aires Brito. Não sei. Sei que Tem o ativismo um artigo, judicial ele eu defende. empresto o artigo. Agora. Eu tenho um artigo dele defendendo o AI-5. Mas ele não foi uma voz isolada, não digo quanto ao AI-5, mas eu só quanto ao estou ativismo... porque a bola ficou quicando. Mas quanto ao ativismo judicial. Eu sou contra, totalmente contra. E inclusive, o ministro citado aqui, o Gilmar, também é um dos ativistas judiciais. Agora, houve ativismo se todas essas acusações forem verdadeiras. Se não forem, se não houve tutela do Ministério Público, mas houve conversas que não significam tutela, embora tenha havido expressão de opiniões. Rapaz, no teu lugar eu faria assim. Eu posso dizer isso aqui quanto ao seu modo de conduzir o programa. Arnaldo, se eu fosse diretor desse programa, eu faria assim. Você me ouve e não quer dizer que você vai fazer o que eu estou dizendo. Bom, as suas explicações são, evidentemente, que todas muito pertinentes e são outros ângulos para se interpretar o problema, mas só lembrando ainda dentro do princípio aí da questão dos fins justificar os meios ou não, da mesma forma que a um juiz não é dado, se a um advogado não é dado o direito, a pretexto de defender o seu constituinte, provas, quer dizer, artificiais, fraude processual, menos ainda a um juiz. Sim. E menos ainda a um promotor. Isso não está nem em discussão. Né? Pois é. Então, só para colocar aqui, e é disso que os dois estão sendo acusados nesse instante. De terem Mas o que estamos discutindo não é se é dado ao juiz fazer isso, é se houve isso. Sim. Aí é uma discussão que vai ser apurada. Né? As evidências, pelo que está publicado, sim. Né? Evidências? Evidências? Eu não acho evidente. Sim. Vamos sequenciar a discussão agora? Pois não, Romulo? Não, pode fazer. Pode. Agora que você tinha dito sobre o... Eu não quero influenciar o seu julgamento. Poder ou não poder ir para o Supremo, eu tenho a impressão que ele, de qualquer maneira, independentemente disso, o juiz Moro enfrentaria forte resistência no Senado para uma indicação no Supremo. E eu acrescentaria, professor, no Supremo também. Porque também. A regra, a gente está falando de política, indicação política de um presidente da República para uma corte política. Não no P maiúsculo, corte jurídico, mas política com P maiúsculo. Não é politiqueira, política de Estado. A aceitação na corte, principalmente uma corte com 11 pessoas, 10 pessoas, considerando que vai entrar é importante também. Então, a rejeição não é só rejeição no Senado, rejeição na sociedade, ou seja lá o que for. A corte também contribui. Colocar um membro que ela não vai... Pelo menos tem sido assim. Tem sido assim porque eles vão continuar julgando. O presidente indica e eles vão continuar. E eles exercem influência no Senado? Com certeza. Então, agora, eu sempre achei que a ambição do juiz, do ministro da Justiça Moro, era a presidência da República, desde que aceitou o cargo de ministro da Justiça. Acredito que o ser ministro do Supremo era um plano B. Agora, eu acho que ele não tem A nem B. Ou pode ter o A... Passado o tempo agora, 2 anos. 2 anos no Brasil é uma eternidade. 2 anos no Brasil, você esquece de tudo. Então, pode ser que ele se viabilize, mas eu acho difícil. Ter o Bolsonaro também tem que estar lá para viabilizar. Deixa eu colocar aqui um assunto final que também não é menos importante. Não é menos importante, viu, professor? Nas eleições municipais agora, né? É a primeira baixa no governo militar. Não, no governo civil de um militar. De um militar. Vamos adiantar, não. A primeira baixa... Não, de um militar no governo civil de um ex-militar. Ok? Que foi a demissão do ministro general Santos Cruz, lá na Casa Civil. Não, na Secretaria de Governo. Secretaria de Governo. Na Casa Civil é o Lorenzetti. O Lorenzetti. Eles mudam o nome todo. O que é que isso, professor Clésio Arruda? Que implicações, que repercussões, a partir dos fatos, segundo os quais motivaram a demissão, que foram, mais uma vez, vazamentos. Vazamentos de mensagens em WhatsApp, atribuídas ao general, em que ele fazia sérias críticas ao próprio presidente. Se estamos na era de fake news, de tudo, e temos do lado do presidente, seus familiares, experts em vazamento dessas mensagens por WhatsApp e tudo, está se atribuindo que o general teria sido vítima de uma conspiração, quer dizer, das mídias digitais, promovidas por gente da casa. E que casa. Então, e que casa, né? Então vamos nós, né? É o terceiro ministro, né? Estamos aí caminhando para 6 meses.
ou seja, a média de um ministro a cada 2 meses. Então isso aí quer dizer, uma Mas equipe... o primeiro militar, relevante, o primeiro militar, general. Isso, né? Mas, de qualquer forma... Que faz parte do núcleo duro do governo, os militares. O Bebiano também era eu estou dizendo, os 3 ministros são relevantes. Sim. São educação. O Bebiano, que inclusive foi o grande articulador da vitória do presidente, né? Então a gente tem aí uma média já muito alta, né? Para um governo que até agora não apresentou nada. Quer dizer, então, se as desconfianças e o descrédito no governo, que mostra aí já com os índices de decadência aí da aprovação, de que parece que a gente vai ter um grande engodo aí em termos de resultados, né, de plano de governo, parece que ainda não apareceu. Quer dizer, essa desarrumação da casa, né, quer dizer, a intranquilidade, a insegurança do gabinete, ela contribui para isso, né? As negociações dentro do parlamento, quer dizer, tudo isso gera aí mais insegurança do que o que a gente já tem. E o outro fato que é extremamente relevante, numa briga em que a gente tem aí envolvido o filho do presidente. Quer dizer, aí vira eu não vou citar nenhum nome mas assim, algo assim meio novelesco, né? Onde a família do presidente, os filhos interferem na administração, são capazes de entrar num confronto com o ministro e o ministro cai. Eu acho que o grave se encontra nessa forma de gestão, né? É uma gestão familiar. Não custa lembrar que o Bebiano caiu também pelas mesmas razões. Tá? E o mesmo filho. E o mesmo filho. Tá? É bom lembrar desse aspecto. Professor Rômulo Leitão. Eu li um livro recentemente sobre a presidência do Trump, que é um jornalista americano muito conhecido, que é o Bob Woodward, que ajudou a derrubar o Nixon, né, naquela década. E o nome do livro chama-se Medo, traduziram agora, e eu me lembro a sequência de assessores que ele demitiu, e finalmente demitiu um general, e a imprensa disse, era o último adulto na sala. Esse general era o último adulto na sala, lá na Casa Branca, né? Eu não acredito que o general Santos Cruz seja o único adulto, mas foi o primeiro adulto realmente demitido. Eu acho muito sério essa demissão, porque a gente não sabe o motivo. E pelas razões, né? As razões a gente supõe, a jornalista acha, eu estou dizendo, os motivos eu esperava do general, os motivos, ainda que polidamente, ele parece ser uma pessoa muito polida, ele inclusive desejou felicidade para a família do presidente, então, para colocar já uma vacina com isso, e ele não vai falar. Pelo perfil que eu vi em 1 ou 2 entrevistas dele, ele não vai falar. E o fato relevante que eu vejo na demissão é a sucessão, é colocar um militar da ativa. O comandante do atual, o futuro, não sei se foi empossado ministro, é general 4 estrelas, do comando maior, dos 17... Do Sudeste. Do comando do Exército, do alto comando, um dos 17 generais 4 estrelas, vai assumir o cargo sem estar ainda na ativa. Então, é uma relação que pode causar dificuldade, porque é um general da ativa, que representa o Exército, dentro do governo. Então, pode confundir muito Exército e governo. Eu acho, vamos dar crédito e ver. Mas ao assumir o cargo, ele não passa para reserva? Não, foi autorizado, tal qual o porta-voz, que também é general, o Rego Bastos, ele foi, o presidente consultou antes, consultou o ministro do Exército, e alguém deu algum parecer jurídico lá, dizendo que era possível um general assumir um cargo de ministro. Sem ter que deixar... Talvez isso ainda vá ser apreciado na justiça. Provavelmente. Alguém. Eu não sei se alguém tem coragem de entrar com uma ação pedindo para... Porque o fato que eu li, Rui, é o seguinte, é que o Rego Bastos não é um cargo de... É um porta-voz, é um assessoramento mais... O que a imprensa está dizendo é que foi o general Heleno que sugeriu que a substituição fosse por um general. Primeiro, o general Heleno não queria que saísse. O general que foi demitido saísse. Que é outro adulto na sala. Depois, que ele fosse substituído por um general, para que não parecesse que o presidente estava se distanciando do Exército. E parece que isso está acontecendo. Mesmo nomeando o general, fica difícil deixar de ver um certo distanciamento aí. Porque se a briga com o general Santos Cruz tem uma dimensão, ou tem um vínculo com o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho agrediu os militares em geral, inclusive o ex-comandante, o general Vilas Boas Corrêa. Que é muito querido por todos. E o Santos Cruz entrou na briga porque defendeu
Vilas Boas. Então, certamente... Atingiu o vice-presidente, né? Atingiu o vice-presidente. Então, o presidente está se distanciando da base militar que ele tinha. Né? E isso se dá porque o governo dele é uma frente, e é uma frente que não foi feita uma costura entre os vários grupos. E ele não é capaz de mediar essa frente. E, claro, um governo que logo de início demite muitos ministros é porque não tem uma base. Né? Isso aconteceu com o Collor, isso aconteceu com a Dilma. Não estou insinuando nada. A Dilma foram 8. Não estou insinuando nada a dizer que isso aconteceu com a Dilma e com foram o Collor. 8. Né? Mas é claro... 8 ministros. Que essa opção. Eu tinha ouvido algo sobre 9. Ainda hoje de manhã eu vi a notícia dizendo que tinham sido 9. Mas 8 ou 9 não faz muita diferença. São 2 times de salão. Né? Então, isso significa fragilidade política. Né? E o núcleo familiar? A presença do núcleo familiar é muito complicada, porque filho você não demite, né? Verdade. Ninguém se desonera da responsabilidade de pai. Né? Bom, com essas colocações, finalizamos mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Esperando ter ajudado você, assinante, a entender alguns dos aspectos aqui colocados sobre assuntos tão imbricados entre política, jurídico, né, e militar também. Agradecendo aos professores Clésio Arruda, Rômulo Leitão, o professor Rui Martinho Rodrigues, mais uma vez, os nossos agradecimentos pelas inestimáveis colaborações, pelos raciocínios aqui apresentados e um convite para você, assinante, para um próximo Observatório. Muito obrigado e até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.